Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 34ª rodada do Brasileirão da Série A. E depois de tanto tentar, de se esforçar, o Botafogo passou a liderança para o Palmeiras. Botafogo ainda tem chances, nesse período aí de jogos da seleção, de recuperar a liderança. Mas será que o Botafogo quer recuperar a liderança? Porque o esforço que o Botafogo fez para dar a liderança para alguém foi tão grande que eu acho que agora o Botafogo não vai querer assumir a liderança. Porque se não tivesse feito esse esforço, seria líder. Já teve 13 pontos de vantagem. Mas, depois de tanto tentar, como eu falei, o Botafogo termina uma rodada, desde a terceira rodada, não sendo líder do campeonato. Ah, mas temos um jogo a menos. O Si não joga. O Si não joga. Na verdade, para a galera que não é do Rio de Janeiro e para a galera novinha, de repente até o Si algum dia jogou futebol em algum lugar. Aqui no Rio de Janeiro, agora falando sério, aqui no Rio de Janeiro, há anos atrás, teve um traficante com o nome de Si. O Si. Se eu não estiver enganado, agora eu não me lembro de qual localidade ele era. Mas tinha o nome de Si, era Si de algum lugar. Si, não sei se era Si de Acari, era alguma coisa assim. Então, de repente, o Si, em algum momento, não foi jogador de futebol, ele escolheu um outro caminho, né? Já não é nem mais vivo. Mas, de repente, jogou bola lá na área onde ele morava, mas não jogou profissional. Agora, falando sério, o Si não joga. Então, irmão, o líder é o Palmeiras. Quem tem que correr atrás é o Botafogo. Será que vai ter forças? Vai mudar de treinador? Não vai? Falaram em Thiago Nunes, será que quando esse vídeo subir para o YouTube, o Botafogo já tem um outro treinador, não o Lúcio Flávio, vai com o Lúcio Flávio até o final? Então terminou a 34ª rodada com mudanças na parte de cima da tabela. A gente vai falar da classificação, vamos falar de algumas possibilidades, vamos falar da parte de baixo da tabela, que tem times muito enrolados. E lembrando que essa data FIFA vai se consertar algumas situações. Exemplo, times que têm um jogo atrasado e times que têm 2 jogos atrasados. Então será colocado em ordem para que quando chegar a 35ª rodada, todos estejam com o mesmo número de jogos e faltando 4 jogos. E aí a gente vai saber realmente o cenário verdadeiro de como será a 35ª rodada. Quem é que realmente estará brigando pelo título, pela Libertadores? Pela Libertadores eu acho que não vai mudar muita coisa do cenário atual. Mas na parte de baixo da tabela poderemos ter mudanças com esses jogos que teremos nessa data FIFA. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, aqui, pro nosso resumo, falando da classificação, dos resultados, de um panorama geral do que aconteceu nessa rodada, das decepções e dos destaques. Então vamos lá, galera. Bom, só para lembrar, eu acho que todos os jogos que estão faltando, eu acho que todos os jogos que estão faltando
serão na data FIFA, tá? Eu acho que serão, se eu não estiver enganado. Eu acho que serão. Se tiver algum jogo fora, e depois a gente vê. Porque a data FIFA vai até, né? Começou agora. Então, hoje é dia 13. A data FIFA vai 20... não. Eu acho que dia 20 já acabou, né? Ou não. Porque tem um jogo na quinta-feira agora da seleção e depois no final de semana. E depois temos aí a 35ª rodada. Eu só não sei quando é a 35ª rodada. Mas eu vou dar uma olhada aqui, ó. Porque temos dia 18, que é a data FIFA, Fortaleza e Cruzeiro. Dia 22, que é quarta-feira, eu acho que não é mais data FIFA. Deixa eu dar até dar uma olhada aqui. Data FIFA. Data FIFA. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, data FIFA. Deixa eu ver. Para por 13 dias, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, a 35ª rodada terão jogos no dia de 25 a 27. Além disso, porém, alguns times fazem jogos que foram adiados por motivos diversos. Fortaleza e Cruzeiro dia 18, Cruzeiro e Vasco dia 22, Fluminense e São Paulo dia 22, Fortaleza e Botafogo dia 23 e Flamengo e Red Bull dia 23. Ou seja, todos os jogos serão antes da 35ª rodada. Beleza. Eu não falei errado, não. Todos os jogos serão antes da 35ª rodada, para não ter nenhum tipo de problema. E faltando as 4 rodadas, todo mundo com o mesmo número de pontos, para não ter vantagem ou desvantagem para ninguém. Então vamos lá para os jogos que tivemos desta rodada. Bom, tivemos Coritiba 1, Cruzeiro 0. Irmão, o Coritiba está rebaixado, é uma questão de tempo. Tá? Em qual rodada? É questão de tempo. De repente, porque eu acho que nessa parada não. Deixa eu dar uma olhada aqui no Coxa. O Coxa está com 29 pontos. Ele está nesse momento a 9 pontos do Bahia. 9 pontos. Faltando 4 jogos, ainda dá para ele tirar. Ele vai ter que ganhar os 4 e ter uma combinação de resultados. Só que se o Cruzeiro ganhar os jogos, quem entra na zona do rebaixamento é o Bahia, com 38. E o Cruzeiro pode estar acima até do Vasco. Imagina que o Vasco da Gama seja o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Coritiba vai estar a 11 pontos do Vasco. Faltando 4 jogos. Esquece, vai estar rebaixado. Então, de repente o Coritiba pode estar rebaixado nessa data FIFA. Pode. Quando chegar a 35ª rodada, o Coritiba não ter... vai ter 1% de chance de não cair. Então o resultado para o Cruzeiro, que mantém viva a esperança de não cair, sem precisar contar com os 2 jogos que faltam, porque não tem garantia nenhuma que o Cruzeiro vai vencer os 2 jogos que faltam, até porque o Cruzeiro tem 2 jogos difíceis. Um contra o Fortaleza lá, que não vem bem, está precisando ganhar, e o outro, um confronto direto com o Vasco. Então são 2 jogos complicados pro Cruzeiro, que não dá garantia que ele vai ganhar. Então, cara, é o resultado horroroso pro Cruzeiro perder pro Coritiba, praticamente rebaixado. Cara, ó, resultado, torcida do Cruzeiro, eu já tô vendo muita gente jogando a toalha. Calma, tem 2 jogos a menos. Dá para sair dessa situação, mas tem que ganhar. Se não ganhar, vai ficar difícil. Então, resultadaço do Coritiba, que sinceramente não vai ajudar em muita coisa, mas foi catastrófico o resultado do Cruzeiro. Flamengo 1, Fluminense 1. Placar dentro de uma normalidade.
tem aqui o vídeo no canal. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, o Fluminense foi melhor no segundo. Cara, o resultado dentro de uma normalidade. O Fluminense está leve, não tem pressão, o Fluminense não tem perigo de cair, não tem chance de ganhar o Brasileiro, já está na Libertadores, está pensando já no Mundial de Clubes. E o Flamengo, na minha opinião, pode até querer pensar em título, mas o Flamengo só pode pensar em título se ele se garantir na Libertadores. Bom, garantido na Libertadores, do Flamengo acho que quase tá, porque a diferença do Flamengo para o Atlético Paranaense é uma diferença boa, é de 7 pontos se eu não estiver enganado. 7 pontos. Então tem uma diferença muito boa, faltando 4 jogos para o Atlético Paranaense e o Flamengo faltando 5. Então, se garantir na Libertadores, o Flamengo está praticamente garantido. O problema é que o Flamengo quer estar na fase de grupos direto. Então, o Flamengo tem que ter entre os 4 primeiros. E nesse momento o Flamengo não está. Então, o objetivo do Flamengo, primeiro, o foco do Flamengo, tem que ser se garantir no G4, para depois pensar em título. Então, esse ponto para o Flamengo, nesse clássico, pode não ter sido bom em busca do título, mas somou um ponto em relação ao G4. Até porque o Bragantino empatou, e é o próximo jogo do Flamengo nessa data FIFA. Se o Flamengo ganhar, passa o Bragantino, e eu acho que passa até o Grêmio, se eu não estiver enganado, que o Flamengo chega a 60... Não, acho que o Grêmio não passa não, porque acho que o Grêmio tem mais... Acho que o Grêmio tem mais número de vitórias. Se o Flamengo ganhar, vai a 60 pontos. Não, passa o Grêmio, que o Grêmio tem 59 pontos. O Flamengo fica ali com 17 vitórias, com 60 pontos. Mesmo número de pontos do Botafogo, só que um jogo a menos. Só que uma vitória a menos. Só que o Botafogo também joga, né? Tem um jogo atrasado. Mas o Flamengo fica ali na terceira colocação. Está no G4. Aí, estando no G4, a partir da 35ª rodada, o Flamengo pode olhar também para o título. Mas primeiro tem que fazer o dever de casa, que é ganhar do Bragantino. Então, nesse momento, esse empate do Flamengo com o Fluminense, diante do que foi o jogo, cara, para mim foi um placar normal. Palmeiras 3. Teve um problema lá de expulsão, né, do Gabigol, muita gente criticando o Gabigol. Eu vou repetir o que eu falei no vídeo. Parceiro, a falta que o Gabigol fez não foi para expulsão. A expulsão foi por agressão. Na boa, não estou defendendo o Gabigol, até porque eu não tenho motivo nenhum para defender o Gabigol. Mas agressão eu só vi do Nino. Não vi agressão do Gabigol. Só vi do Nino. Na verdade, eu vi outras agressões, muito maiores. O empurra lá do Kennedy com o Gerson. Teve outros empurra-empurra. E o Gabigol não estava. Então, cara, acho que a expulsão do Gabigol foi muito mais no pacote pelo nome dele. Essa é a minha opinião. Porque a agressão, quem cometeu nessa situação foi o Nino. Isso é só uma opinião. E o Fluminense também estava pensando na comemoração domingo, merecidamente, foram lá para o centro da cidade. Acho muito normal o Fluminense querer, na comemoração do título da Libertadores, curtir com a cara dos rivais, né, do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, mas acho que principalmente ali do Flamengo, acho muito normal isso. É o primeiro título da Libertadores do Fluminense, eles têm que comemorar mesmo, lógico. Os outros vão falar um pouco, tipo o Palmeiras vai falar, pô, primeiro título legal, a gente tem 3. Flamengo a mesma coisa, primeiro título, pô, parabéns, a gente tem 3. Ou seja, tem essa troca, mas eu acho isso muito normal, muito normal. Palmeiras 3, Internacional 0. Bom, Palmeiras, depois de ter perdido o Flamengo, vendo a sequência boa, perdeu para o Flamengo, ganha do Internacional com autoridade. Ganha do Internacional com autoridade. E Internacional é um grande fracasso. Um grande fracasso o Internacional diante do que se gastou. Então, placar justo. E com esse placar, diante do que aconteceu, o Palmeiras é o líder do campeonato. Vai ter que secar o Botafogo aí, para o Botafogo não ganhar do Fortaleza. Se o Botafogo empatar, o Palmeiras é líder de fato e direito. Tá? Então, se empatar, se o Botafogo não ganhar, o Palmeiras é líder de fato e direito. E aí, eu acho muito difícil o Botafogo conseguir recuperar
a liderança e ser campeão. Essa é a minha opinião. Se o Botafogo ganhar do Fortaleza, assume a liderança. Faltando 4 jogos, de repente dá uma outra reviravolta e o Botafogo consegue emplacar uma sequência e se tornar campeão. Agora, se não ganhar do Fortaleza, o Palmeiras assumir a liderança, o psicológico do Botafogo, todo mundo agora fala de psicológico, é fraco, o Palmeiras vai engolir esse título. Essa é a impressão que se dá. Só que a gente sabe, né? Futebol é aquilo. Só que a tabela do Palmeiras não é tão difícil assim. A do Botafogo também não é. Mas se você olhar o futebol que o Palmeiras está jogando do Botafogo, o psicológico do Palmeiras, o psicológico do Botafogo, você vai apostar no Palmeiras, é óbvio, né? Então, grande resultado do Palmeiras na briga pelo título. Bragantino 2, Botafogo 2. Tem um vídeo aqui no canal e eu falei. Para mim, um placar justo. Placar justo. E o Botafogo foi punido. Sabe por quê? Por causa de cera. Se o Botafogo não faz tão cera, o goleiro do Botafogo não faz tanta cera, não ia ter 11 minutos de acréscimo. Se o Diego Costa não faz tanta cera, os jogadores do Botafogo não fizessem tanta cera, não teria 11 minutos de acréscimo. Tomou o gol nos acréscimos. Bem feito. E quase que toma virada. O Botafogo quase que toma virada nos acréscimos. E seria bem feito. Bem feito. Todo time que faz cera, que o goleiro fica fazendo cerinha o tempo inteiro, tem que ser punido, irmão. E o Botafogo foi punido. Poderia ter sido mais, e não seria injusto. Pela cera que fizeram os jogadores do Botafogo. Então, empate de 2-2 do Botafogo, que não ganha de ninguém há muito tempo, né? Passa a liderança do Palmeiras e não tem que reclamar o Botafogo. Podem chamar de todos os advérbios e o Botafogo não ficar quieto. Pipoqueira, amarelão, cavalo paraguaio, né? Nutella, psicologicamente abalado. Pode chamar de tudo. Que é mentira? É mentira. Não é mentira. E o Bragantino continua na briga. Porque o Bragantino tem o jogo contra o Flamengo. Se ganha do Flamengo, o Bragantino chega a 62 pontos. Vai ficar com 62 pontos com 17 vitórias. Não passa o Palmeiras, mas passa o Botafogo. O Botafogo cai para a terceira colocação. O Botafogo tem que abrir o olho do jeito que está. Perder a não ir para a Libertadores, do Botafogo não corre esse risco. Vai. Mas pode ir para a pré-Libertadores. Para um time que ficou na liderança 80% do campeonato não ir para a Libertadores direto, porra, vai ser mais vergonhoso ainda, né? Então o Botafogo tem que abrir o olho. Por que eu estou falando isso? Porque o Grêmio tem 59, o Bragantino tem 59, o Atlético Mineiro 57, o Flamengo 57. Se o Botafogo perde para o Fortaleza, irmão, esses times podem tudo atropelar o Botafogo. O Flamengo é um que, se ganhar do Bragantino, chega a 60, não passa o Botafogo, que vai ficar com a vitória a menos. Mas já colar no Botafogo. Então, irmão, o Botafogo tem que abrir o olho. Abrir muito o olho. Grêmio 0, Corinthians 1. Tem um vídeo aqui no canal desse jogo também. Um jogo de ataque contra a defesa, onde a arbitragem foi uma das piores que já aconteceram. A diretoria do Corinthians tem que ser punida pelo que fez. Foi ataque contra a defesa, mas a defesa levou vantagem. O campo, sim, atrapalhou mais o Grêmio do que o Corinthians, mas o Corinthians curioso e conseguiu segurar o placar. Fez 1-0, conseguiu segurar o placar porque ficou boa parte do jogo, a maior parte do jogo, com um jogador a menos. Então, cara, vitória brilhante do Corinthians nessa briga contra o rebaixamento. E o Grêmio poderia ser o líder no lugar do Palmeiras, mas continua na briga ainda o Grêmio. Santos 0, São Paulo 0, clássico, né? Igual o clássico aqui do Rio, poderia dar qualquer resultado. O Santos brigando contra o rebaixamento, o São Paulo tanto faz, tanto fez, não tem perigo de cair, não tem perigo não tem pretensões de título, já está na Libertadores, então o São Paulo tanto faz, tanto fez, só está querendo acabar o campeonato. O 0-0 é um placar de clássico, não dá para você falar muita coisa, mas para o Santos, que está brigando contra o rebaixamento, o empate não foi tão bom assim, né? Porque o Cruzeiro ainda vai jogar, pode chegar aos 43 pontos e passar o Santos. E aí o Santos ficar a 4 pontos do Bahia, né? Faltando 4 jogos. Então, o placar não foi tão bom, mas nessa situação é melhor um ponto do que nada. Então,
placar, para mim, dentro da normalidade, diante de um clássico. Vasco da Gama 2, América Mineiro 1. Tem um vídeo aqui no canal desse jogo. O jogo não foi bom. O Vasco não podia perder para o time que já está eliminado, porque o América Mineiro já está eliminado. O Vasco não podia perder, porque o América Mineiro não é um adversário direto mais do Vasco, porque, como a gente falou, já foi eliminado. E o Vasco, na Bacia das Almas, com um golaço de falta do Francisco Payet, conseguiu a vitória. O mais importante do que o desempenho, mais importante de qualquer coisa para o Vasco da Gama, é a vitória. E conseguiu a vitória, passa ali o Bahia, dá um respiro, né? Dá um respiro. Tem um jogo direto contra o Cruzeiro, né? Nessa data FIFA aí, que pode fazer o Vasco dar uma respirada muito maior se ganhar do Cruzeiro. O jogo é lá, né? Se não estiver enganado. Eu acho que o jogo é lá, cara. Quer dar uma olhada? O jogo é lá. O jogo é lá. Então a vitória do Vasco contra o América Mineiro não era para ter outro resultado, porque se tivesse qualquer outro resultado seria desastroso para o Vasco. Então o Vasco ganha, dá uma respirada e enrola o Bahia. Atlético Mineiro 2, Goiás 1. Atlético Mineiro teve um jogador expulso. Era uma vitória previsível do Atlético Mineiro na briga ali. Não sei se pelo título, mas por uma vaga na Libertadores direto, né? Tá com 57 pontos. Então tá ali na briga. Pode ser ultrapassado pelo Flamengo, se o Flamengo ganhar o jogo que falta, mas continua ali na briga, junto ali com todo mundo. Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Flamengo, todo mundo ali para aquelas 4 vagas diretas na Libertadores. Na Libertadores, o Atlético Mineiro, para mim, vai estar. Tá? Vai estar. Tá? Eu não consigo ver o Atlético Paranaense na Libertadores. Infelizmente, eu não consigo. Para mim, quem vai estar na Libertadores são os 6 primeiros. Então, aí. A gente só vai definir quem vai ser os 4 que vão direto e quem serão os 2 que vai para a pré-Libertadores. Mas placar ali dentro da normalidade, o Atlético Mineiro é mais time que o Goiás, e o Goiás cada vez mais sendo candidatíssimo a voltar à Série B. Bahia 1, Atlético Paranaense 1. Resultado horroroso para o Bahia, até porque o Vasco ganhou. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos. O Bahia não tem jogo a fazer, então resultado horroroso. O Bahia é também um dos candidatíssimos ao rebaixamento, principalmente se o Cruzeiro passar. Principalmente se o Cruzeiro ganhar um desses 2 jogos e passar o Bahia. E o Atlético Paranaense, que ano que vem é o ano do seu centenário, vai ter que ter uma combinação de resultados, ganhar todos os jogos, ter uma combinação de resultados lá, contra Flamengo, contra Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense conseguir pelo menos chegar ali na 6ª colocação ou na 5ª. Tá muito difícil a situação do Atlético Paranaense conseguir a vaga para a Libertadores. Até porque Fluminense e São Paulo, que já estão na Libertadores, estão atrás do Atlético Paranaense. Então não vai virar G7, não vai virar G8. Então, complicado a situação do Atlético Paranaense, com pretensão, seu centenário estar na Libertadores. A tendência hoje é que não esteja. Então, resultado de empate 1-1, horroroso para os 2. E Cuiabá 2, Fortaleza 1. Fortaleza parece que não consegue sair dessa bolha, desse luto que perdeu a Sul-Americana. Parece que não consegue sair. Isso está complicado. Porque agora o Cuiabá já está livre de rebaixamento. O Cuiabá não tem perigo nenhum de rebaixamento. E o Cuiabá, na minha opinião, já está na Sul-Americana. E o Fortaleza corre risco de rebaixamento e não tem garantida a sua participação na Sul-Americana. O inverso. O Cuiabá, Série A, na Sul-Americana. O Fortaleza corre risco de rebaixamento e não está garantido na Sul-Americana. Então, para mim, o destaque da rodada, cara, eu vou colocar o destaque da rodada, a vitória do Corinthians em cima do Grêmio. Para mim, a vitória do Corinthians em cima do Grêmio é o destaque da rodada. E a decepção da rodada. Decepção da rodada. Cara, decepção da rodada. Decepção da rodada. Rapaz, difícil. Decepção da rodada. Cara, eu vou colocar a decepção da rodada. O Cruzeiro.
Vou colocar a decepção da rodada do Botafogo, pelas suas atitudes de anti-futebol do Botafogo. E vou colocar aqui o Fortaleza como decepção. Vou colocar 3 jogos como decepção. Fortaleza, Botafogo e Cruzeiro. E o destaque eu coloco o Corinthians como destaque. Então vamos agora para a classificação. Bom, classificação. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Ih, rapaz, já tem tempo longo de vídeo. Vamos lá para a classificação. Palmeiras agora é o primeiro colocado com 62 pontos. O Botafogo é o segundo com 60. O terceiro é o Grêmio com 59. O quarto é o Bragantino com 59. O quinto é o Atlético Mineiro com 57. E o Flamengo é o sexto com 57. Nesse momento, para mim, todo mundo briga pelo título. Todo mundo briga pelo título. Tem aí o Botafogo que tem um jogo a menos. Tem o Bragantino que tem um jogo a menos. E o Flamengo que tem um jogo a menos. Mas, para mim, todo mundo briga pelo título. Lógico, hoje a tendência é maior o título para o Palmeiras. Mas todo mundo briga pelo título. Briga por Libertadores. Amigo, para mim a briga por Libertadores nesse momento é só quem está entre os 6. Tá? Eu não vejo o Atlético Paranaense brigando por Libertadores. Para mim, a briga é entre os 6 ali. Quem vai ser os 4 primeiros e quem vai os 2 que vão para a Libertadores. Para mim, para a Libertadores vão esses 6. Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Flamengo. Agora, qual a ordem é que está em disputa, né? Essa é a ordem que está em disputa. Na 7ª colocação, o Atlético Paranaense com 51, o 8º Fluminense com 47, com um jogo a menos, o Cuiabá o 9º com 47, o São Paulo é o 10º com 46, com um jogo a menos, o Corinthians é o 11º com 44, o Fortaleza é o 12º com 43, com 2 jogos a menos, o Internacional é o 13º com 43, o 14º é o Santos com 42, o 15º é o Vasco com 40, com um jogo a menos, o Bahia é o 16º com 38, o Cruzeiro é o 17º na zona de rebaixamento com 37, 2 jogos a menos, o Goiás é o 18º com 35, o 19º é o Coritiba com 29, para mim já é rebaixado, e matematicamente é rebaixado o último colocado América Mineiro com 21 pontos. Briga contra o rebaixamento, Goiás, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Santos, Internacional e Fortaleza. Nesse momento, Fortaleza tem 2 jogos a menos, mas ainda não fez. Então, para mim, do Fortaleza para baixo, estão brigando neste momento contra o rebaixamento. Fortaleza, Internacional, Santos, Vasco, Bahia, Cruzeiro e Goiás. Esses times correndo dessas 2 vagas que faltam. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!